Olá! Hoje é dia de ficar em casa, mas também é dia de contação de histórias. As de hoje são dedicadas à minha amiga Daniela e à sua sobrinha Sofia. Nós temos muitas coisas em comum, mas a principal delas é que somos tias corujas. A primeira história está nesse livro das virtudes, organizado por William Bennett. As Fadas, de Charles Perrault. Era uma vez uma viúva que tinha duas filhas. A mais velha era tão parecida com a mãe que quem via a filha, via a mãe. As duas eram tão desagradáveis e orgulhosas que não era possível viver com elas. A filha caçula era o retrato do pai, a doçura e a honestidade em pessoa, além de ser a mais linda. É mais fácil para o mundo gostar de quem é semelhante. Naturalmente, a mãe adorava a filha mais velha e tinha aversão pela mais jovem. Obrigava a caçula a comer na cozinha e a trabalhar sem descanso. Entre outras coisas, ela precisava ir 2 vezes por dia à fonte buscar água, que ficava bem distante da cabana, e ainda precisava carregar o jarro cheio. Um dia, ela estava na fonte e chegou perto dela uma pobre mulher, que implorou um pouco de água para beber. Mas é claro, minha boa senhora, diz a linda menina, e depois de lavar a jarra, mergulhou-a no lugar onde a água era mais cristalina, voltando em seguida para perto da pobre mulher, tendo cuidado de segurar a jarra para que ela bebesse. A boa mulher, depois de matar a sede, lhe disse: Você é tão linda, tão boa e tão honesta, que eu vou lhe conceder um dom. Na verdade, era uma fada. A cada palavra que você disser, sairá de sua boca uma flor ou uma pedra preciosa. Logo que chegou à casa, a menina foi chamada a atenção pela mãe por causa do horário, já era tarde. Eu lhe peço perdão, minha mãe, disse a pobrezinha, explicando por que tinha chegado tão tarde. Enquanto falava, saíram de sua boca 2 rosas, 2 pérolas e 2 grandes diamantes. O que estou vendo? Assustou-se a mãe. Parece que estão saindo de sua boca pérolas e diamantes. De onde vem isto, minha filha? Foi a primeira vez que ela a chamou de filha. A filha contou inocentemente tudo o que tinha acontecido, enquanto continuava a sair de sua boca uma infinidade de diamantes. Na verdade, disse a mãe, é preciso mandar minha filha lá. Franchon, venha cá. Venha ver o que sai da boca da sua irmã enquanto ela fala. Quem sabe você também não consegue o mesmo dom. Basta que você vá à fonte buscar água e, quando chegar a pobre mulher, dar-lhe de beber bem gentilmente. Ora, como ela seria gentil se ela nem sabia o que era gentileza? Só me faltava essa, respondeu a malcriada. Ir à fonte? Eu quero que você vá e bem depressa, disse a mãe. E lá foi ela, reclamando, claro. Pegou a mais linda jarra de prata que havia na casa. Mal chegou à fonte, viu sair do bosque uma dama muito bem vestida que pediu um pouco d'água. Era a mesma fada que tinha aparecido para sua irmã, só que desta vez ela estava disfarçada de princesa e queria provar o contrário, a desonestidade da moça. Pensa que eu vim aqui, disse ela de modo grosseiro, para lhe dar de beber? Pensa que eu trouxe o jarro de prata especialmente para dar água para a madame? Ah, beba por sua conta. Você não é nem um pouco honesta. Muito bem. Como você é pouco prestativa, eu lhe concedo um dom. A cada palavra que você disser, sairá de sua boca uma cobra ou um sapo. Assim que a mãe a viu chegar, foi logo perguntando: Então, minha filha? Então, minha mãe, foi respondendo a mal-educada, cuspindo cobras e sapos. Oh, céus! Gritou a mãe. O que estou vendo? A culpa é da sua irmã, ela me paga. E saiu atrás dela. A pobre menina, apavorada, correu para a floresta para se esconder.
O filho do rei estava passando, vindo de uma caçada. Encontrou a menina e achou-a linda. Perguntou o que ela estava fazendo sozinha por ali e por que estava chorando. Pobre de mim, senhor, minha mãe me expulsou de casa. O filho do rei, vendo que de sua boca saíram 5 ou 6 pérolas e o mesmo tanto de diamantes, pede para ela explicar como aquilo era possível. E ela contou toda a aventura. O filho do rei se apaixonou por ela e, considerando esse dom, ele valia mais do que um dote. Levou-a para o palácio, onde se casaram. Quanto à irmã, ela se tornou tão detestável que nem mesmo a mãe aguentou. Tocou-a de casa, e a infeliz, depois de procurar e não encontrar ninguém que a abrigasse, acabou morrendo num canto do bosque. Moral da história: diamantes e rubis despertam o desejo da gente, mas as palavras gentis têm mais poder sobre a mente. Segunda história desse livro, Do Jeito Certo, organizado por Dom Itamar Vian e Frei Aldo Colombo. O Mendigo e o Pão. Uma dona de casa, a cada dia, fazia um pão para os seus filhos e sempre um a mais para alguém que estivesse passando fome. Ela deixava o pão fresco no peitoril de sua varanda e todos os dias um mendigo o levava. Mas em vez de agradecer, ele resmungava: o mal que você faz recai sobre você, e o bem que você planta, você colhe. Uma ideia má brotou no coração daquela senhora. Já que o mendigo é ingrato, vou dar a ele um pão envenenado. E chegou mesmo a colocar veneno no pão, mas logo se arrependeu. Jogou fora o pão envenenado e no mesmo dia preparou um pão ainda mais delicioso para o mendigo. Mais uma vez ele passou, levou o pão e disse as mesmas palavras. E assim, todos os dias, na hora em que o mendigo pegava o pão, a mulher rezava por seu filho, que partira para a guerra e que há muito tempo não dava notícias. Na tarde daquele dia, bateram à porta de sua casa. Assim que abriu a porta, a mulher deparou-se com o filho, magro, faminto, mas vivo. E o filho, após um longo abraço, explicou: mãe, é por milagre que estou aqui. Eu estava tão faminto e cansado que perdi os sentidos. Mas um velho mendigo que passava me viu, deu-me água e deixou-me um pão. Disse que aquilo era o que ele comia todos os dias, mas deu o alimento para mim, porque achou que eu estava precisando mais do que ele. A mulher empalideceu, dando-se conta de que o pão envenenado poderia ter sido comido pelo próprio filho. Então, ela entendeu a cantilena do mendigo sobre o bem e o mal. A vida é feita de escolhas. E a última história, uma fábula de Êxopo. O lagostim e sua mãe. Não andes de lado, dizia a mãe lagostim a seu filho. Para de encostar nas rochas úmidas. Mas, mamãe, aprendi com você. Ande direito que também andarei. Quem quer consertar os outros deve primeiro se consertar. Por que eu escolhi essas 3 histórias? As nossas crianças ultimamente têm tido aulas à distância, educação à distância, mas elas não aprendem apenas com os conteúdos formais das diversas disciplinas, matemática, português, ciências. Não, elas aprendem também com o que vivenciam. E aqui nós temos ótimos exemplos. A primeira história, nós tínhamos uma mãe que nitidamente preferia a filha mais velha porque era parecida com ela, apesar de não ter bons princípios, bons valores. A menina mais jovem, ela era bondosa, ela era honesta, ela era gentil e nem por isso a mãe a valorizava. Por quê? Porque a mais velha era parecida com ela. Então, o exemplo dela prevalecia, não é?
Na segunda história, nós vemos o quê? A generosidade em ação. De novo, a relação ali entre mãe e filho. A mãe fazia pelos seus filhos, né? Um pão para cada um, mas também para alguém que precisasse. Mas, na verdade, ela tinha esse gesto de gentileza esperando um agradecimento do mendigo. Então, era uma bondade com a pretensão de ter uma recompensa, nem que fossem através de palavras. E ele, a cada dia, ele dava uma lição sobre o bem e o mal, né? Se ela, de fato, tivesse dado pão envenenado para ele, quem o comeria seria o filho dela. E aí a última história arremata isso. A mãe lagostim cobra do filho uma determinada postura que ela não tem. Então, essas vivências são muito importantes para as crianças. O poder das palavras, os bons exemplos e a gentileza. Em que ambiente nós estamos criando as crianças? Um ambiente de hostilidade, medo, inveja, vergonha, brigas, críticas. Às vezes as crianças são criticadas o tempo todo por suas condutas. Ou estamos num ambiente de amabilidade, confiança, tolerância, reforço positivo, elogio, mesmo quando a criança faz algo errado. É preciso enaltecer algo positivo que ela faça, algo que seja bom e contrapor, né? Um ambiente de honestidade, de reconhecimento, de generosidade, de respeito. O respeito, ele é a base para todas as virtudes. E a bondade é a síntese de todas elas. É o que agrega todas elas. Então, na primeira história, aquela menina jovem, mesmo não recebendo da parte de sua mãe e de sua irmã gestos de gentileza, cordialidade, ela era obrigada a trabalhar muito, ainda assim, ela foi gentil com aquela senhora que pedia água. O mendigo, mesmo passando por uma situação difícil, ele foi gentil e ele exerceu a bondade. Ele salvou a vida do rapaz e o devolveu para os braços de sua mãe, não é? E esse lagostim, filho, deu um belo exemplo para sua mãe. Como nós podemos cobrar atitudes das crianças se não damos o devido exemplo? Temos que ser exemplo. Essas vivências são extremamente importantes. Pessoas boas não constituem o que somos, mas nos inspiram. As nossas crianças acreditam que o mundo é um bom lugar para viver? Cabe a nós tornar esse mundo melhor para elas. Reflita sobre isso. O poder das palavras, o exemplo e a gentileza. Já dizia o profeta gentileza. Gentileza gera gentileza. Daniela, foi para você, querida, e para a Sofia. Um grande beijo. E vem comigo, conta uma história.